noite, paz do Senhor, que coisa boa. Eu acho tão bonito quando eu vejo vocês saudando uns aos outros. A gente não está na presença física uns dos outros, mas o nosso coração está em comunhão entre nós e com o Senhor. Quero saudar os irmãos que estão conosco nessa noite, Sandra, Ernesto, essa família abençoada, a Xana, que está aí no verão na Itália, tempo bom, gostoso na Europa, Cida, Adelaide, nós vamos orar por ti agora, logo a seguir aqui nós vamos estar orando, Beatriz, Sônia, beijão para Juliana também, Deus abençoe Marli, minha mãe que não está aqui hoje na área, amanhã já vou buscá-la, e Zilda Antunes, que é a primeira sempre a entrar na live, Marcinha, Lu, paz do Senhor aí para todos. Esqueci de alguém? Eu não posso esquecer de ninguém. Deus abençoe a todos aí. Vamos orar. Aproveitar e colocar aí a vida da nossa irmã Adelaide. Ela está precisando de algo que Jesus tem, porque a palavra do Senhor diz que Ele é socorro bem presente. No tempo da aflição, ela disse que precisa de ajuda. Então é nisso que nós cremos de todo o nosso coração. Vamos orar. Pai, apresentamos a Ti a Tua filha. Ela precisa de ajuda e nós sabemos que em Ti temos um Salvador, um ajudador, um Senhor que abençoa os seus. Pai, estende as Tuas mãos poderosas em favor da Tua filha. Nós estamos aqui em comunhão uns com os outros e contigo suplicamos a Tua intervenção poderosa. Queremos narrar o testemunho, o resultado, ó Deus, de estarmos aqui colocando nosso coração diante do Senhor. Assim como a tua filha Adelaide, apresentamos a todos nós, desejosos de entrar nessa semana, dirigidos pelo Espírito Santo, manifestando o fruto desse Espírito em nós e através de nós, e experimentando mais e mais do teu poder e graça. Se conosco, Pai, nessa noite, aplica a tua palavra a cada coração, emocionalmente saiamos fortalecidos. Ó Senhor, nós clamamos, acode aqueles que nesse momento estão, ó Deus, necessitando de uma intervenção nos hospitais. Lembramos, ó Pai, do cunhado da Vânia, do seu sobrinho, lembramos do irmão, do Adilson, todos aqueles que têm colocado, ó Pai, os seus pedidos em favor de alguém que possa estar internado, gente nossa, às vezes gente próxima. Pai, que o Senhor possa socorrer. E também oramos em favor do consolo, nesse tempo difícil, que desça sobre nós óleo fresco que traga renovo sobre a nossa vida. É o que nós suplicamos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, que coisa boa, abrir os olhos e está aqui também a Bárbara, lembranças à filha, o marido, Marcos, e Deus abençoe a todos. Eu tenho uma mensagem hoje que eu gosto muito, é uma mensagem muito gostosa e eu queria compartilhar com os irmãos, porque o meu desejo é que você inicie bem a semana e que os irmãos sejam vitoriosos em tudo nessa semana. Então, eu me lembrei hoje pela manhã de um texto e fiquei expectante de poder transmitir essa mensagem aqui, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 23, e eu vou ler a partir do verso 14, tá bom? E aí eu vou até o 17. No domingo do Espírito Santo nós já falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, falamos numa live também noturna de José, e hoje a gente quer falar um pouquinho aqui de uma experiência, né, de Davi. Karina chegou aí, que é a nossa irmã querida, que coloca o texto aí para você. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, do 14 ao 17. A Karina já chegou aí em grande estilo nessa noite, para colocar o texto aí para você. Olha, eu tenho certeza que será uma semana muito, muito abençoada. O que Deus tem reservado para nós nessa noite é o subsídio, né? O conteúdo, é o
o ponto de partida para vivermos essas experiências. Deixa eu ler o texto para você, diz assim: Davi estava num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram, mas a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber, isto fizeram aqueles 3 valentes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu estava lendo o texto aqui e eu estava me lembrando da Sandra Regina. Eu falei: ai meu Deus, ela não está aqui, eu queria pregar essa mensagem e queria que ela ouvisse também. A gente recebe algo da parte de Deus e a gente fica com o coração ardendo no Espírito Santo para poder passar isso para os amigos, para os irmãos em Cristo. E que felicidade, a Sandra Regina está conosco também nessa noite. Bom, só tem uma maneira de não dar certo a sua semana. Só tem uma maneira. E eu já vou dizer agora que é para a gente concentrar todo o nosso esforço de reflexão nessa noite no caminho contrário. Se existe a chance de sermos derrotados, a gente não vai seguir esse caminho. Nós vamos seguir um outro caminho. Nós vamos adotar uma postura que nos afaste desse caminho que pode nos levar ao tropeço. A única maneira de você ser derrotado nessa semana que chegou é se você for egoísta. Se você for egoísta, não tem como vencer. E aí eu quero basear tudo que eu vou falar numa luta contra o egoísmo. Bom, Davi, ele tinha um desejo. Ele anelou beber a água da cisterna de Belém. Só que não era alguma coisa fácil. Eu tenho certeza que você deseja coisas boas nessa semana que está chegando. Mas provavelmente de antemão você já sabe que não vai ser fácil. Então, eu estou colocando aqui o desejo de Davi como um desafio que estava diante dele. Porque se eu quiser beber água da cisterna, aqui do sítio onde eu moro, eu vou sair daqui do estúdio, vou sair pela porta do quarto, o estúdio é um anexo de um cômodo, e aí eu vou andar uns 10 metros e vou estar na cisterna, eu vou ligar, ela vai começar a puxar a água e eu vou tirar água boa, limpa, maravilhosa. Mas não era esse o desafio de Davi, não. A cisterna de Belém estava sitiada pelo inimigo. Os filisteus, povo que lutou sempre contra o povo de Israel, simplesmente era um povo mais forte que oprimia Israel e eles simplesmente sitiaram a cisterna. Então, Davi queria uma água que estava num lugar que estava com a presença do inimigo. Então, para entrar ali, seria um desafio. Simplesmente ele só suspirou. Sabe quando você suspira alguma coisa? Ah, como é que eu queria estar com os irmãos, como eu queria comer naquele restaurante, ah, como eu gostaria de... E aí você aspira, assim, levemente,
não é? Você suspira por algo. Pois é, foi o que aconteceu com Davi, você me entende? Ele tinha uma pretensão, mas ele nem falou que ia fazer alguma coisa. Ele nem falou que ia fazer alguma coisa. Só que Davi estava ladeado de 3 valentes. Davi tinha um grupo de valentes com ele. E tinham 3 que se destacavam no grupo. E esses 3 disseram o seguinte: ele quer essa água? Então nós vamos lá. Vamos entrar no arraial do exército inimigo. Vamos pegar água para o nosso rei. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A Sandra está dizendo que a água é boa aqui. Gente, eu estou só aguardando a 2ª dose da vacina, que vai ser setembro, não é? E nós vamos começar a fazer cultos aqui em casa, aos sábados, no mesmo horário que a gente começou a fazer no início de 2020, não é? Paramos por causa da pandemia, respeitamos a situação, e eu já tinha reservado há algum tempo o sábado, que é um dia que eu não faço live à noite, para fazer cultos aqui no final da tarde. Então, a gente tinha um horário de 5 da tarde até mais ou menos 7 horas. Então, eu vou convidar você. Na altura, eu vou dirigir esse convite. Eu não vou poder, obviamente, fazer um culto público, no sentido de abrir as portas e receber todas as pessoas do mundo, não é? Mas eu vou dirigir um convite para você. Eu vou chegar para você e vou dizer assim: olha, aos sábados a gente vai ter culto aqui. E algo que Deus já me direcionou pelo Espírito Santo é sempre fazer ceia. Nós vamos fazer ceia sempre. Por quê? Provavelmente você que vai vir de mais longe não vai estar aqui com a gente todo sábado. Eu sei que não dá para a maioria das pessoas. Mas eu quero privilegiar você quando você estiver conosco, para você tomar a Santa Ceia. Tá bom? Entre outras coisas aí que o Espírito Santo está acrescentando dia após dia. E eu estou feliz, muito feliz, porque tem muita coisa boa para acontecer, tá? Agora as pessoas sempre perguntam, né? Vocês vão manter as lives? Lógico, isso aí é irreversível, porque a nossa correria, não é? A sua correria é muito grande. Então eu preciso gerar conteúdo para você, para de onde você estiver, seja qual for a circunstância, você ter acesso a devocional, a estudo bíblico, a oração, a palavra no sentido de libertação, de cura emocional. Então a gente não pode perder, não é? essa jornada que já está sendo feita. Não vamos perder ritmo, mas vamos acrescentar isso. E para além disso, eu estou doido que tudo isso passe, porque eu vou visitar a sua casa quando for conveniente para você. Olha, pastor, eu queria que você viesse aqui, orasse pela minha família, eu estou com uma necessidade no meu lar. Eu quero ir na sua casa. Agora não dá ainda, não é? Está complicado ainda fazer isso. Mas vai chegar o momento, nós vamos fazer isso. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vamos voltar para Davi. Você e eu, como Davi, temos aspirações para essa semana. E são desafios, não é? Agora é interessante perceber que quando você tem pessoas na sua vida valentes como os valentes de Davi, tudo se torna mais fácil. Eu quero mostrar para você que não dá para viver sozinho, não dá para se isolar das pessoas. Nós precisamos uns dos outros. E você pode até pensar que vaidade, né, Davi querer um pouco de água numa situação tão complicada. Davi foi um guerreiro. E a gente pode até relativizar Davi sobre algumas circunstâncias, alguns aspectos da vida de Davi, mas não podemos negar que ele foi um guerreiro que muitas vezes ele deu a sua vida também, ele se jogou, ele se lançou para favorecer o rei. Ninguém pode tirar essa honra de Davi. Ele foi muito generoso no trato com Saul, que nem sempre foi bom com ele. Você sabe da história, não é? Então, eu pensei hoje sobre isso. Será que eu e você estamos entrando nessa semana desejosos de sermos valentes na vida de alguém? Ou a gente apenas deseja as coisas e não tem como resolver porque a gente anda isolado?
Você está entendendo mais ou menos aonde é que eu estou querendo chegar? Os três valentes de Davi, conseguiram fazer por Davi algo que ele nem pediu. Imagina você entrar, eu e você, entrarmos essa semana com o desejo no coração de, ao olhar para nossa esposa, para o esposo, para os filhos, para os amigos, para os colegas de trabalho e pensar o seguinte: eu vou tentar perceber o que fulano, o que ciclano, o que o meu pai, o que a minha mãe, o que o meu irmão, o que essas pessoas precisam e desejam, eu vou tentar facilitar de uma maneira. De alguma maneira eu vou ser um facilitador. E eu gosto sempre de usar o espaço da live para agradecer as pessoas. Deus tem levantado um grupo de valentes que cuidam da minha família, da minha vida. Eu acho um milagre. Tem dias que eu durmo e acordo e penso: meu Deus, como eu estou a tempo integral num ministério se eu não estou numa instituição? Mas Deus separou, e era uma promessa do Senhor na minha vida, que Ele separaria um grupo de valentes. E, obviamente, isso não pode ser uma via de mão única. É preciso, sim, que valentes me ajudem, mas eu também quero ser um valente para ajudar você. E aí eu quero entrar essa semana, não é? Eu quero entrar essa semana com no meu coração o intuito de olhar para quem estiver perto, seja uma oração, seja um aconselhamento, seja algo prático que eu possa fazer com as minhas mãos, fisicamente, objetivamente falando, mas quero facilitar a vida de alguém. Quero fazer alguma coisa por alguém. Porque, voltemos ao princípio, a única maneira através da qual eu posso tropeçar nessa semana é se eu for egoísta. Ah, eu queria tanto isso, e aí eu cruzo os braços e só penso em mim. Mas quando a gente se volta, né, e o desenrolar da história é que quando eles voltam do arraial dos filisteus, com a água, Davi não bebe. Davi lhe consagra ao Senhor. E sabe o que eu compreendo dessa história? O propósito final não era Davi beber a água, mas o nome do Senhor ser glorificado. Quando você abençoar alguém, quando você for uma bênção na vida de alguém, sabe o que vai acontecer com você? Você estará glorificando o nome do Senhor. Paulo até fala isso, não é? Olha, vocês devem servir aos patrões como se estivessem servindo ao Senhor. Eu não estou fazendo porque é para fulano ou porque é para ciclano. Eu estou fazendo para agradar ao Senhor. Olha, foi difícil. Os valentes eram valentes mesmo. Faziam proezas esses homens. Os valentes de Davi faziam proezas. E eu quero dizer algo que o livro de Salmos diz: em Deus faremos proezas. Não podemos entrar nessa semana com a nossa cabeça desconectada dessas tais proezas que o Senhor quer realizar através da nossa vida. Se você disser que está difícil, que tem muitas dificuldades em vista, eu vou concordar com você. Mas eu quero falar algo além, para além das dificuldades, para além dos problemas. Em Deus nós faremos proezas. Você crê nisso? Eu tenho certeza. Tem muita coisa para acontecer essa semana. Mas eu só posso concluir, eu só posso fechar a minha expectativa em relação a essa semana dizendo que em Deus eu vou fazer proezas. E aí, se a gente se ocupar de abrir o coração, não é? Para ser uma bênção na vida de alguém, ser um valente na vida de alguém, pode ter certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite. Você acha
que quando alguém se voluntaria para ajudar a outrem, Deus não vê, você acha que fica esquecido? Não fica, não. De modo nenhum. Eu tenho dito isso porque a grande tendência da nossa natureza carnal é para o egoísmo. É para a gente pensar na gente. Você imagina o quê? Se a situação está difícil, a primeira coisa que eu vou pensar é em mim. E existe até um adágio popular no Brasil, né? Se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Só que essa não é esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o seguinte: eu vou ser um valente, que eu vou ser uma bênção na vida de alguém. E outra coisa que é muito importante nesse texto, quem é que está com você, hein? Há uma frase do Hemingway que é muito famosa, que diz assim: mais importante do que a própria guerra é quem está do teu lado na trincheira. Quem é que está do teu lado? Com quem é que você pode contar, hein? Passa o tempo, não é? Você olha para o lado, talvez você ainda conte com as mesmas pessoas. São essas pessoas que têm que estar próximas de você. Não pode estar próximo fisicamente, mas está de coração, não é? Está em oração por você. Essas pessoas precisam ser lembradas. Eu sempre digo que o evangelho não pode ser vivido de outra maneira a não ser vivermos o evangelho em mutirão. Ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém, todo mundo ajudando todo mundo. Ninguém pode ser sanguessuga do outro. Eu posso dar tudo o que tenho e jamais eu vou ser sugado completamente porque eu estou conectado a uma fonte que repõe tudo que sai de mim. Não é? E quando a gente entende isso, a gente não quer sugar de ninguém. Estamos todos conectados à fonte e podemos ser uma bênção um na vida dos outros. É até repetitivo dizer isso para vocês, porque, graças a Deus, nosso grupo pequeno aqui, singelo, não é? É um grupo muito generoso, é um grupo de muito amor, de pessoas muito dedicadas. Eu quero dizer para você que aquilo que você aspirar no coração e que talvez você nem vai verbalizar, o Espírito Santo está sondando. Eu creio que o Espírito Santo está sondando teu coração nessa noite. Talvez uma coisa que você anelou e nem falou com ninguém, mas o Espírito Santo sabe. Eu me baseei numa experiência que eu tive nessa manhã. Eu estava limpando um cômodo aqui da casa de manhã e o meu pai passou e disse assim: a gente um dia tinha que pegar e limpar aqui esses vidros, né? Mas ele falou bem baixinho e ele não estava dizendo que era para ser feito naquele momento. Naquela hora eu captei que era um suspiro do coração. E eu falei: eu vou fazer isso. Limpei tudo. Ficou lindo. E a gratidão, o quanto eu me senti gratificado de poder ser útil para... gente, é muito bom. Realizar sonhos é uma coisa muito boa. Mas quando eu consigo anelar, eu consigo perceber, identificar o suspiro da Cida, da Vânia, da Xana, da Isilda, da Karina, da Sandra Dalós, da Sandra Regina, não é, da Márcia, do Lu, da minha esposa, dos meus filhos. Quando eu consigo captar e eu consigo fazer aquilo acontecer ou de alguma maneira viabilizar para que aquilo aconteça, é maravilhoso. O mundo é carente disso. Nossa casa precisa disso. Imagina um marido que consegue perceber o suspiro da esposa que nem foi verbalizado. Imagina a esposa que é capaz de olhar para o semblante do esposo e perceber o que está faltando e ela diz assim: não, eu vou criar condições para que isso aconteça. Imagina o filho que se volta para os seus pais e percebe ali o que eles podem fazer para fazer a diferença. Imagina os pais que olham para os seus filhos e percebem aquilo que eles nem disseram que querem. O exercício do amor, ele é poderoso
e maravilhoso. Eu não posso desejar uma outra semana para você. Tô sabendo que você está carregando aí fardos enormes. Gente no hospital, situações financeiras que são desafiadoras, não é? Questão emocional abalando a todos nós estamos muito afetados emocionalmente com tudo que está acontecendo. Não tem sido fácil, não é? Mas quando a gente se dispõe, esse é o poder dessa palavra nessa noite. Quando a gente se disponibiliza, quando a gente se abre para fazer em favor do outro, a gente vai até no arraial dos filisteus, que é mais forte, que oprime o povo de Israel, a gente consegue ir lá, passar pelo arraial, pegar a água e voltar. E Deus é glorificado no final, porque Davi falou, eu não tenho coragem de beber essa água. Davi, ele constatou que aqueles homens correram risco de vida por causa de um pouco de água da cisterna de Belém. Se aproxime das pessoas e procure saber qual é a cisterna de Belém dela. Porque muitas vezes a gente quer dar água da nossa cisterna. Não é essa água que mata a sede do outro. O que mata a sede do outro é a cisterna de Belém aos olhos, porque para Davi, a história de Davi é uma história muito linda, né? O amor dele por Jerusalém, né? Davi, ele estruturou muita coisa que se tornou devoção para aquele povo posteriormente, não é? E Davi tem uma relação com Jerusalém incrível, de amor, não é? E ele fala assim, poxa, eu queria tomar água da cisterna de Belém. Muita gente está frustrada, muita gente está decepcionada na vida porque espera que alguém possa ajudar. A pessoa às vezes está num aperto, está numa angústia muito grande e o que ela precisa, ela até identifica que outras pessoas possam fazer, mas de repente as pessoas não estão atentas às necessidades umas das outras. E é muito importante que a gente seja edificado, que a gente cresça nisso, que nós sejamos capazes de olhar um no olho dos outros e perceber o que é que está além do nosso olhar. Eu achei incrível, né? Hoje eu acordei muito cedo. Eu geralmente acordo 5h30 da manhã, 5 horas. E hoje eu acordei 3h30 e já levantei 4 horas da manhã. E aí minha mãe não está aqui, ela assistiu a live na casa da minha irmã no Rio. E ela falou assim, gravou um áudio para mim e falou assim, te achei cansado, você dormiu mal? Quem falou para ela que eu dormi menos? Mas mãe é mãe, olhou para mim, bateu o olhar, percebeu, tem alguma coisa no ar, não deve ter dormido bem. Você está entendendo? Quando a gente se aproxima com esse grau de profundidade em relação às pessoas, aí sim nós temos uma igreja forte. Uma igreja forte não é um prédio com ar-condicionado, com bancos de couro, com som alto, instrumentos. Isso tudo são recursos que podem sim glorificar o nome do Senhor. Mas a base não é essa. A base não é essa. A gente tem aí imagens e vídeos de cultos na África feitos ao ar livre, as pessoas sem estrutura nenhuma, mas glorificando ao nome do Senhor com uma força, não é, com uma contundência assim, que é espantosa, assombrosa. A força do nome de Jesus no povo de Deus é esse amor uns aos outros. Quando a gente gosta muito de dizer, não é, como Beatriz está falando, da frieza do mundo. Mas existe um outro sinal que nós estamos no final dos tempos. É o amor entre os irmãos. Eu guardo muito isso no meu coração. Eu gosto de ser uma pessoa positiva. Eu acho que as pessoas já são extremamente negativas umas com as outras. Então, eu penso assim, quando nós nos amarmos, como os valentes em relação a Davi, e o apreço que Davi tinha por eles, porque imagine,
Aqueles valentes não deram a vida por Davi porque foram obrigados. Era uma relação de amor, era uma aliança de amor. Não é? E, obviamente, Davi também fez alguma coisa por eles, senão eles jamais fariam isso. Havia ali uma comunhão muito poderosa, não é? É o que Xana está dizendo. Igreja forte é a união dos corações em nome dele, é isso. Um coração, não é? Que se disponibilize para entrar arraial dos filisteus afora, pegar água, voltar, não é? Dedicar assim com essa entrega. Ah, esse coração é forte e unido com o coração do outro que é também capaz da mesma devoção, dedicação, entrega. Essa igreja, ela é inabalável. A força da nossa semana não dependerá de circunstâncias. Você não vai depender de que o telefone toque e seja uma boa notícia. Você será a boa notícia na vida de alguém. Você será a alegria, a surpresa na vida de alguém. E assim a gente vai surpreender uns aos outros. Nós vamos surpreender uns aos outros. E a vida vai ficando mais gostosa. Por quê? Porque a gente já vai ficar animado por saber que o Espírito Santo, ele vai tocar corações. E nós seremos a mão, instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Eu, sinceramente, penso que se as pessoas tivessem essa disposição, o mundo seria diferente. Por quê? Você está dirigindo, você não percebe essa disposição no trânsito. Você está numa fila, você não percebe essa disposição nas pessoas. As pessoas estão ali reclamando, muito nervosas umas com as outras. Você não percebe isso num local público, você não vê isso na política, você não vê isso na área da saúde, você não vê isso, não é, na educação, não é? Mas o Evangelho tem tudo isso e nós precisamos ser essa força. A força que vai conduzir esse mundo a melhorar é a força do amor que Jesus nos ensinou, porque se os valentes se entregaram em favor de Davi, Jesus, ele se entregou por todos nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus fez algo por nós que nós não faríamos, não é? E nesse amor, na carona desse amor, na força desse amor, é que nós precisamos nos voltar uns para os outros. O que é que o outro precisa? O que eu posso fazer? E quando a gente estipula merecimento, a gente estraga a surpresa, não é? Porque a gente começa a olhar e fala, não merece, não merece, não merece, não vou fazer, não quero, não, eu prefiro cuidar de mim, porque a gente simplesmente seca a fonte. Porém, quando a gente flui nessa fonte, o Senhor derrama mais água sobre a nossa vida. Coisas muito simples, você pega teu armário. Aquelas roupinhas lindas que você não usa mais há tanto tempo e não desapega, não é? Quando você resolve dar aquilo para alguém, é incrível. Você começa a perceber que as roupas estão melhores em você, você ganha coisas novas. Estou dando um exemplo aqui tão pequeno, mas isso acontece de tantas maneiras, não é? Isso acontece de tantas maneiras. Esses dias eu recebi aqui, no sábado, não é? Um casal que já me conhece há quase 30 anos e tivemos muitas experiências juntos na igreja. E eu falei assim, ele perguntou, olha, posso ir na sua casa? Será que é incômodo você receber a gente? Eu falei, não, não tem problema nenhum, aqui é bem desafogado e tudo. E eles vieram e eu pensei no meu coração, falei assim, vou preparar um café. Quem já veio aqui em casa sabe como é que é, né? É uma benção. E eu falei, eu vou na rua, Eles chegaram antes do que eu imaginava, trouxeram tudo e nós ficamos naquela comunhão maravilhosa, lembrando de coisas boas, fortalecendo uns aos outros com testemunho.
as manifestações do amor de Deus em favor da nossa vida e o nome do Senhor foi glorificado. Abra teu coração para fluir de Deus. Mas eu não tenho nem para mim. Flua em Deus. O Senhor, segundo suas riquezas, suprirá as nossas necessidades. Damos um sorriso que às vezes não temos para nós, damos para o outro. E o Senhor sorri para nós, e no sorriso do Senhor a gente tem 1 milhão de sorrisos para distribuir. No amor que a gente dispensa sobre pessoas, há um caminhão de amor que entra no nosso coração com uma carga pesada de unção sobre a nossa vida. Eu quero isso. Você quer isso para você? Você quer ser contado entre os valentes de Davi? Eu adorava, quando eu era criança, eu adorava essa expressão, porque quando a gente fazia alguma coisa certa na igreja, quando a gente participava, o pastor sempre dizia, você é um valente. Eu adorava escutar aquilo. Você é um valente do Senhor, não é? E era até uma estratégia do pastor, quando precisava fazer um mutirão na igreja para limpar, para cuidar de alguma coisa. Quem são os valentes que vão participar? E a pessoa, não é? Eu aprendi isso muito cedo. Não é? Então, olha, os valentes, e aí a gente se sentia alegre de poder participar. Eu falava isso quando eu estava falando sobre o Apocalipse, um domingo desses aí, eu estava dizendo sobre o primeiro amor, não é? Quantas vezes aí passamos sábados inteiros, até domingos, fazendo mutirão na casa de irmãos, não é? E que benção, aquele irmão que estava lá, eu me lembro de um irmão que a casa estava caindo, o pastor falou, olha, precisamos juntar um grupo de pessoas. Eu fui lá, eu não fiz nada, o meu papel era comprar refrigerante na hora do almoço, porque eu era criança, mas eu participei daquela vitória do meu irmão. E olha, Deus nunca me deixou desamparado. Nunca me deixou desamparado. E eu, quando lembro disso, fico feliz. Fico feliz porque não precisou que eu agisse por interesse com quem quer que fosse, porque naquela altura, e eu sempre me recordo do primeiro amor nessa fase da minha vida. Uma fase tão apaixonada pela igreja, pela obra do Senhor, que a minha maior alegria não era aquilo que eu poderia ganhar por estar fazendo aquilo, mas era simplesmente fazer aquilo. Não tinha nada mais especial para mim, enquanto adolescente, do que tocar na igreja e cantar na igreja para Jesus, limpar a igreja. Olha, para você tocar, você vai ter que cuidar da igreja, você vai ter que vir aos mutirões. Não tinha problema, fazia com toda alegria. Eu só peço a Deus que eu não perca esse rapaz que não vivi nada do mundo, não fiz nada no mundo, não. Foi tudo na igreja. Não me arrependo nem um pouco. Não me arrependo nem um pouco disso. Minha alegria era essa. Sabe o que eu fazia? Eu chamava meus amigos para jantar lá em casa. Eu dizia assim, olha, queria oferecer um jantar para vocês, só que antes eu vou para o culto. Vocês podem ir no culto comigo e depois a gente vai lá para casa jantar. Era a minha estratégia para levar pessoas para a igreja. E é isso. Hoje a minha casa é um lugar de culto. E vai ser mais ainda, porque eu vou te receber aqui. Você vai entrar aqui, você vai ser abençoado também, porque tem uma casa aberta. Eu sempre encontrei a casa do Senhor aberta para mim. Hoje eu quero abrir minha casa para receber os irmãos da igreja, para falarmos de Jesus, para darmos testemunho da manifestação do poder dele na nossa vida, para falarmos do amor, tá? Não tem tempo, não dá para fofocar, não dá para falar mal dos outros, não dá para julgar a vida alheia. Eu só tenho tempo para essa manifestação do amor. A gente erra, a gente pode tropeçar, mas a gente se ajuda, a gente se fortalece, a gente restaura, resgata um ao outro e seguimos nesse mutirão, nessa jornada de amor, não é? Eu quero ser um valente na sua vida. E sou grato ao Senhor, porque você tem sido um valente na minha vida também. E nessa troca, olha,
o reinado do Senhor se estabelece. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E a vontade de Jesus jamais se expressará de outra maneira senão através do amor. Quer agradar a Deus? Não seja religioso, ame. Porque é possível ser religioso e não amar os irmãos. Ame os irmãos, e essa é a religião que o Pai espera de nós. Pai, oramos a Ti com o nosso coração grato pela chance que temos, pela oportunidade gloriosa de entrarmos essa semana e sermos valentes, que não serão violentos, opressores, mas que usarão sua coragem e ousadia para abençoarem. Obrigado, Senhor, pelo exército de valentes que o Senhor tem colocado à disposição desse ministério. Obrigado, Senhor, por poder ser um valente na vida de pessoas também. Que a nossa glória, que a nossa graça maior seja sermos bênção uns na vida dos outros. Livra-nos do egoísmo, liberta-nos do egoísmo, dá-nos olhos capazes de enxergar fundo no irmão, não para ver aquilo que o irmão faz e julgar, mas para ser uma bênção. Que os nossos olhos sejam capazes de amar a ponto de surpreender. Ó Senhor, esse é o desafio. E cremos na vitória no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana, querido, querida, que seja uma semana de ousadia no Espírito Santo e de muitas vitórias, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amo vocês. Que coisa boa estar com vocês aqui. Amo muito vocês mesmo.